Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Obrigado pela escolha do vídeo. No vídeo de hoje eu apresento o EndeavourOS. Essa distro é uma distro bem simpática, baseada no Arch Linux. E teve uma atualização recentemente, agora no dia 30 de agosto de 2021. E hoje o passo a passo vai ser em cima dessa atualização aqui do EndeavourOS. Vamos lá para o vídeo? Ok, fechei a câmera para a gente poder ver a tela inteira aqui com respeito às informações da distro. Estou aqui no site distroart.com e aqui você já vê justamente a notícia do lançamento de mais uma atualização do EndeavourOS. Ela é como o Arch Rolling Release, portanto ela é atualizada constantemente. É por esse motivo que você pode observar aqui que é apenas uma numeração, ou seja, a atualização última dela foi às 7h41 do dia 30 de agosto de 2021. Você pode aqui, mesmo no site DistroArt, se você estiver acessando o site, você pode clicar aqui que você vai ser direcionado para esse site, que é o site da distro, e aqui você já vai ver a informação aqui de que eles lançaram essa nova atualização aqui da distro. Para escolher o download, você vem aqui em último lançamento e aqui você recomendo dar uma lida nisso aqui. Ele tem dois modos de instalação, tem o modo offline que vem com o XFCE. Olha aqui, ele vem com o XFCE no modo offline e também o modo online, em que você tem a escolha de desktops de sua preferência. Ele vem com aproximadamente 8 desktops que você pode escolher na opção online. Você pode observar aqui as atualizações, o kernel 5.13, e você descendo mais aqui um pouquinho, você vai chegar aqui nos mirrors, nos espelhos para download. Você pode experimentar qualquer um desse aqui, talvez alguns não funcionem, mas você consegue baixar aqui em um desses aqui. Eu baixei já, só estou mostrando mesmo o passo a passo. Certo? Vamos lá para o início da instalação. Ok, aqui é o boot do EndeavourOS. Se você ainda não sabe como criar um pendrive bootável ou um DVD bootável, recomendo a você assistir o vídeo último que eu postei aqui no canal. Esse aí que está aparecendo no card aqui em cima, esse vídeo eu mostro como você criar um pendrive bootável por meio do terminal. Então, se você tiver dúvida de como colocar essa imagem no pendrive para poder dar o boot na sua máquina, dá uma olhada nesse vídeo aqui do card aqui em cima. Aqui você tem duas opções. A primeira opção é uma opção genérica. Agora, se você tiver uma placa de vídeo, recomendo a você usar a opção de baixo aqui. Eu tenho uma placa aqui, ela é da AMD Radeon. Só que nesse caso eu não vou utilizar ela porque eu estou usando aqui uma máquina virtual. Se eu estivesse usando uma máquina física, eu ia colocar essa opção non-free. Certo? Se você tiver uma placa de vídeo off-board, você pode escolher essa opção aqui. Vamos aqui na primeira. Ok. Aqui o boot do EndeavourOS. Eu já ajustei a resolução do display, como você está vendo a tela inteira. Quando você entrar, se por um motivo qualquer ela não entrar em tela cheia, você pode clicar aqui em Change Display Resolution e você faz a troca da resolução. Aqui por meio da tela de boas-vindas você já tem a opção de instalar o sistema, clicando em Start the Installer. Nós temos aqui duas opções, como eu disse no início, você tem que prestar bem atenção.
Nós temos duas opções aqui. Nós temos a opção Install Log on Terminal e temos a opção Pacman Log on Terminal. Vamos usar a opção de baixo e no caso aqui, como eu disse para você, se você escolher a opção online, você vai escolher o seu ambiente de desktop no decorrer da instalação. São aproximadamente 8 ambientes de desktop. Se você escolher a opção offline, você vai instalar com o ambiente XFCE. Eu vou clicar na opção offline. Se eu não estiver enganado, eu já tenho um vídeo aqui do Endeavour OS com a opção online. Se eu não estiver enganado. Vamos na opção offline. O instalador é o Calamares, que dispensa comentários, por ser muito prático e fácil de instalar. Vou apagar o disco. Eu vou colocar aqui o BTRFS no lugar do Extendida 4. Ele é bem mais avançado em tecnologia, ou seja, ele ocupa menos espaço. Vou deixar sem swap e vou clicar em próximo. Isso aqui você personaliza do seu jeito. Vou deixar para entrar automaticamente. Instalar e instalar agora. Agora o processo é automático. Vamos esperar até o final desse processo e na sequência eu já vou reiniciar a máquina com o sistema instalado. Processo finalizado. Agora é só reiniciar o computador. Ok? Aqui já é o boot dele instalado no HD. Primeira opção. Novamente a janela de boas-vindas. E aqui você pode mudar a resolução da tela, como eu mostrei no início. E aí, o Endeavour OS. Vamos aqui no terminal e vamos ver as informações da distro. Vou instalar aqui um programa para a gente ver detalhado as informações. Como no Arch Linux, no Manjaro e outros baseados no Arch, o comando sempre será sudo pacman -S maiúsculo e o nome do programa. No caso, eu vou instalar o ScreenFet. Ok. Agora eu posso já ver as informações da distro. Ele já está mostrando aqui que há atualizações, que devemos fazer as atualizações, tá? Mas antes disso eu vou mostrar as informações. Como você pode observar, o Endeavour OS é Rolling Release, ou seja, atualização constante. O kernel, no momento, é, creio eu, o mais recente, 5.3.12. E como eu disse, foi uma instalação offline, então o ambiente de desktop é o XFCE 4, com um gerenciador de janelas XFWM4. Recomendo sempre você fazer as atualizações iniciais, aqui mesmo por meio da notificação. O Endeavour OS é uma distro muito fácil de usar e de instalar programas também. Ela é muito simples e uma distro bem completa. Aqui mesmo na tela de boas-vindas, você pode atualizar o sistema. É só você clicar aqui em atualizar o sistema, que ele já vai fazer o processo de atualização. Coloca a sua senha e você já começa a receber as atualizações. Você só vai colocando S para aceitar, se tiver em português. Se tiver em inglês, você vai colocando Y de Yes. Esse processo é sempre indicado no início do uso do sistema, após a instalação do sistema. Antes de instalar qualquer coisa, é recomendado fazer essa atualização. Ok, o sistema foi atualizado, você observou que foi bem fácil de fazer a atualização. Eu vou reiniciar e na sequência eu vou mostrar mais detalhes da janela de bem-vindo aqui do Endeavour OS. Eu vou ter que fechar aqui, vou dar um Enter para fechar e já
e já tem uma notificação aqui que é para eu reiniciar o computador. Eu vou fazer isso agora e na sequência eu continuo explicando a você como trabalhar com essa janela aqui, o que ela oferece. De volta, agora vamos continuar. Aqui na segunda opção da tela, nós temos, como eu mostrei, a atualização do sistema, várias outras coisas, como a resolução, papel de parede. Aqui, escolher um papel de parede em EndeavorOS, você tem, se você baixou, você pode escolher aqui. Aqui você pode também baixar mais papéis, se você desejar. E aí ele baixou mais papéis. E aqui você já pode notar que eu clicando em escolher um papel de parede, você já vê as pastas que foram baixadas com os papéis de parede do EndeavorOS. Você pode escolher, são vários papéis aqui, mas você pode também baixar da internet papéis da sua preferência. Ok? Interessante também aqui é o seguinte, você tem várias opções aqui, tá? Aqui em obter mais aplicações, você tem vários programas que você pode baixar aqui, com inclusive suporte a Bluetooth, tá vendo aqui, ó? Se você baixar o Blueberry e o Blueman, você vai conseguir fazer o seu Bluetooth funcionar aqui no EndeavorOS. Você pode baixar o LibreOffice, que é a suíte de escritório, também por meio daqui, e o navegador Chromium. Lembrando que se você instalar o EndeavorOS com outro ambiente de desktop ou pelo modo online, e você baixa lá mais de um ambiente, GNOME, KDE e outros, você vai trazer junto a loja do respectivo ambiente. Se você instalar o KDE, vem com o KDE o Discover. Se você instalou o GNOME, vem a loja do GNOME, o GNOME Software. Certo? No caso do XFCE não tem a loja, mas ele já te dá esses scripts pronto aqui para você instalar. Você também pode instalar qualquer aplicativo desse aqui por meio do terminal. Né? Se você desejar instalar aqui, por exemplo, o GIMP, que eu não sei se está instalado aqui, eu vou observar, gráficos, não está instalado, como você está observando. Então eu posso aqui instalar o GIMP também por meio do terminal sem necessidade da loja. É só dar um sudo pacman -S maiúsculo GIMP, S para aceitar, e o GIMP já está sendo baixado e na sequência instalado. Ok, instalado, já posso fechar o terminal e eu vou novamente aqui em gráfico e você já vai ver o GIMP instalado. Se não tiver no script aqui da tela de boas-vindas o programa que você deseja, aqui por meio do terminal você consegue fazer a instalação de qualquer pacote facilmente. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se gostou do conteúdo, deixa um like aqui. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ajuda esse canal e deixa o sininho ativado. Deixando ele ativado, assim que eu postar um vídeo, você já será notificado. Ok? Então, eu fico por aqui. Agradeço pelo vídeo e espero você no próximo vídeo. Abraço!